que muitas pessoas não leem a Escritura corretamente, então eles não acabam entendendo o que a gente quer passar para as pessoas. Mas hoje tem uma parte muito interessante aqui que eu quero passar para alguns irmãos que até hoje tem muitas dúvidas sobre Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, sobre a famosa pá de Deus. Talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, a pá de Deus. Mas por que Deus precisou de uma pá? Alguém já falou isso para você alguma vez? Alguém já disse das coisas absurdas que acontecem com esse Deus? Ora, é muito simples entender. Eu já venho explicando para vocês há muito tempo. Peguem as escrituras mais antigas possível, porque as novas estão todas adulteradas, eles estão mudando tudo para enganar o povo. Peguem as escrituras mais antigas, porque as novas estão tudo mudadas, eles estão mudando mesmo. O sistema religioso, tanto católico como evangélico, estão mudando as escrituras para beneficiar eles, não vocês. Por isso que se você tem uma avó que tem uma Bíblia antiga, um avô, o mais antigo possível, vai atrás dessas Bíblias e leiam e compare com as Bíblias novas de hoje, estão tudo mudado. Hoje eu quero falar a respeito da paz de Deus. Os pastores evangélicos, os padres católicos, sempre quando vêm conversar comigo, eles falam para mim, ora, esse Deus é o Deus verdadeiro, esse Deus é onisciente, onipresente, ele está em todo lugar, ele vê tudo. Mas espera aí, para que Deus precisa de uma paz? Talvez você nunca tenha escutado isso. É motivo de alguns lugares do mundo onde eu fui, eu conversei com algumas pessoas, é motivo até de, sabe, como que vai poder acreditar num Deus desse? Agora, quando eu explico para as pessoas que o mesmo Deus que foi lá, porque na Bíblia não existe só um Deus, existem vários deuses. Cada religião daquela época, cada povo daquela época adorava um Deus. Adorava o Deus Sol, adorava o Deus Mitra, adoravam vários deuses. Eles adoravam mesmo, muitos deuses. Só que aí eu pergunto para você, qual que é o verdadeiro e qual que é o falso? Aí nessa parte, o que acontece? Apareceu o Deus dos judeus, no deserto. Presta atenção, no deserto. Olha isso, sempre no deserto. Quando o Messias estava lá no deserto, quem apareceu para ele oferecendo todos os poderes do mundo? Todas as riquezas do mundo. Não foi o Deus do deserto? Não foi esse mesmo Deus que ofereceu para Abraão, Isaac e Jacó lá no começo? É o mesmo Deus. Se você olhar lá no livro de João, você vai ver que é bem claro. O Messias, até o nome dele é adulterado, o nome dele é Emanuel, não tem nada a ver de Jesus. O nome dele é Emanuel. Se você olhar em Isaías e Marcos, você vai ver, em Mateus, você vai ver, o nome dele é Emanuel, não tem nada de Jesus. E aí, cumpriram o mandamento. O sétimo mandamento, não adulterarás. Por quê? O povo foi enganado, a religião enganou o povo, dizendo que o sétimo mandamento, não adulterarás, é homem com mulher adulterando. Não adulterará é você pegar as escrituras, tirar o verdadeiro e colocar mentira. Ou tirar o Emanuel, que é o nome verdadeiro dele, e colocar o nome Jesus Cristo. Se você pegar o nome Jesus Cristo, que na época que era o Império Romano, que era, naquela época, a língua era o latim. Então você tem que pegar a palavra, lá como está escrito, em Isaías, o nome dele, Emanuel, em Mateus, Emanuel, e pegar Jesus Cristo, e pega eles e transforma em números romanos. Vocês veem qual que vai dar 666. Mas o povo não quer entender isso. O povo finge que não quer nem saber disso. Mas vamos lá. A respeito hoje eu quero falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Abraão lavou os pés de Deus mesmo? E por que Abraão lavou os pés de Deus? Por que será? Para você ver um Deus tão maluco, que é esse Deus dos judeus, que eles passaram para o Império Romano, pegou parte dessa... Eles viram lá que era muito fácil usar a Torá para manipular o povo. A Igreja Católica também fez a sua Bíblia para manipular o povo também, transferindo o Império Romano, que era político, hoje Império Romano para religioso. O Império Romano está aí do mesmo jeito, nunca mudou. E a sede é Roma. E o César do Império Romano hoje continua sendo o Papa. A mesma coisa. Não mudou nada. Mas o povo não consegue enxergar essas coisas. Mas falando sobre essa parte, que é muito engraçada também, eu quero mandar alguma mensagem para alguns irmãos que estão aí fazendo farra na internet, captando o dinheiro dos irmãos. Não só pastor, padre, todo mundo na internet. Virou uma farra agora. Todo mundo pegando dinheiro. Tudo. O dinheiro que era para dar para as pessoas carentes que estão precisando, agora estão pegando para eles mesmo. Mas aí eu quero falar sobre esse Deus Abraão, Isaac e Jacó. E depois eu vou apresentar os irmãos, passar os irmãos e o canal dos irmãos, para vocês verem o cúmulo do absurdo que é esse Deus. Que ele diz que é onisciente, onipresente, ele pode ver tudo e está em todo lugar e pode escutar tudo. Se vocês pegar o livro, a passagem, abre a Bíblia de vocês. Os irmãos que tiver a Bíblia mais antiga, melhor ainda. Porque as Bíblias mais antigas são o que mais dá para entender as coisas. As novas, está tudo adulterado. Eles estão tirando as coisas que não interessam para eles e mudando tudo. Mudando eles, falando no mesmo esquema do sétimo mandamento, não adulterarás. Mas olha que engraçado que eu quero passar para vocês, irmãos. Dá uma olhada. Vamos abrir
Deuteronômio 23, 13. Deuteronômio 23, 13. Eu quero que vocês deem uma olhada nisso. Olha essa passagem. Um Deus que é onisciente, onipresente, que pediu para o povo, aquele povo que estava no deserto, ficaram durante 40 anos lá, 40 anos no deserto, sendo adestrado por Moisés, porque eram rebeldes, não obedeciam nada. Esse Deus manda o povo, porque esse Deus andava nos acampamentos. Só você ver, vocês estão duvidando do que eu estou falando, abram Deuteronômio 23, capítulo 13. Esse Deus andava entre os acampamentos. O Messias disse lá no começo, lá no Evangelho de João, que ninguém viu o Pai, ninguém ouviu a voz dele. Mas aí o povo insiste em dizer que ouviu. Mas o povo tem que ser enganado mesmo. Como o meu Messias disse. O engano está aí. Quem quer seguir, siga esse engano. Agora dá uma olhada nisso. Deuteronômio 23, 13. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, falando com Moisés, que nada mais, todo mundo já sabe quem é Moisés, que é o próprio diabo. Que ele pegou os 10 mandamentos, quebrou e criou 600 mandamentos. No mandamento não diz para não matar, e ele criou 600 mandamentos, dizendo principalmente, se alguém tem dúvida, nos 10 mandamentos diz para não matar. E lá na lei de Moisés, ele diz que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada até a morte. Para você ver como a lavagem cerebral foi feita na cabeça do povo, desde aquela época até agora, de geração em geração. Mas eu vou passar para os irmãos agora, depois a gente vai comentar essa parte de Deuteronômio 23, 13, que Deus pede, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, aquele povo do Velho Testamento, todos os falsos profetas ali que matavam, roubavam, destruíam as pessoas, que sempre foi assim. O povo das religiões adora um assassino. Os mandamentos dizem para não matar. Mas aí eles dizem, não, mas Deus teve um plano que poderia matar. Ora, quantas pessoas os apóstolos mataram? Quantas pessoas o Messias matou? Nenhuma. Se é para a gente seguir o exemplo do Messias e dos apóstolos, por que as pessoas até hoje seguem o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó? Porque todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ficar milionário, quer ter seu bom carro, ter sua boa casa, quer passar na frente do irmão e falar assim, você é um bosta, eu tenho uma casa melhor do que a sua, um carro melhor do que o seu. O povo é assim hoje em dia. O povo um quer ser melhor do que o outro. Por isso que o reino dos céus, as portas estão se fechando para esse povo. Cada dia que passa, acontece mais isso.